a minha intenção hoje aqui é compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência prática como gestor de uma empresa de contabilidade, né? Eu passei pelo mercado financeiro, fiquei durante mais de 10 anos no mercado financeiro, cheguei à vice-presidência de um banco de investimento, e depois disso eu voltei para o meu negócio de contabilidade e trouxe para o negócio de contabilidade todo o know-how que eu adquiri no mercado financeiro e comecei a aplicar isso. E como o tema aqui tem muito a ver com tecnologia, né? Primeiro também quero parabenizar o Edivaldo e o Márcio pelo painel anterior aí. O Edinaldo, eu acho que eu vou dar uma emendada nas coisas do Edinaldo, que vou falar algumas coisas que vão corroborar tudo aquilo que ele falou e que ele aplicou. O meu propósito aqui hoje é falar um pouquinho, o tema majoritário aqui seria a questão das regulações mundo afora, mas eu quero fazer algumas premissas antes, quero bater um papo com vocês e falar algumas coisas antes sobre os dois Brasis que eu vejo, né, que a gente vive. Como a gente tem escritório nos Estados Unidos, eu faço muito essa comparação sempre, não só da questão regulatória, mas da questão de ambiente de negócios, né, do ambiente em que a gente vive, do ambiente que a gente está inserido, porque, como bem colocou o Edinaldo, né, precisa ser reformatado esse mindset do contador, né, o contador precisa se tornar cada vez, e o Márcio colocou muito bem isso, né, a gente está se tornando cada vez mais protagonista, porque no meu ponto de vista, o contador é um dos principais profissionais que existem no mercado, né, foi a contabilidade que me levou em toda a minha carreira, quer dizer, eu cheguei à vice-presidência de um banco graças à contabilidade, graças a entender essa língua contábil, é a língua dos negócios, é a língua da decisão estratégica, né? E durante muito tempo o contador se posicionou, eu vou falar muito sobre posicionamento, tá, Ana? O contador se posicionou durante muito tempo, no meu ponto de vista, em função do governo, em função das regulações que nós vamos falar aqui um pouquinho. Por ter se posicionado em função das regulações, o contador, durante muitas décadas, trabalhou para o governo e esqueceu que ele tinha que trabalhar para o cliente, né? Então, assim, hoje, a grande mudança de chave que tem que acontecer, no meu ponto de vista, nós temos que começar a olhar para o cliente, nós temos que começar a trabalhar para o cliente, para o cliente, né? E não mais apenas para o governo. E como é que se faz isso? Esse é o grande desafio, né? Que a gente sabe que tem que fazer isso, que a gente tem que ser... muitos dizem assim, o contador tem que ser um cara mais consultivo. Eu acho que o contador sempre foi um cara consultivo. A gente é consultado o dia inteiro sobre tudo, né? Então nós já somos consultivos. Nós temos que nos tornar estratégicos, no meu ponto de vista. E para se tornar estratégico, a gente precisa entender um pouquinho dos ambientes, de como as coisas acontecem. O que eu quero dizer com dois Brasis, né? Eu preparei uma apresentação aqui, eu vou colocar a apresentação na tela, acho que aí para a gente seguir, vocês entenderem a minha linha de raciocínio, aonde eu quero chegar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, né? Sim, a gente está vendo sim. Bom, legal. Então, o tema geral é regulações mundo afora. Os meus slides são bem curtos, tá? São bem objetivos. Eu quero começar falando sobre... Eu quero fazer um overview sobre a questão da posição de liberdade econômica do Brasil, tá? Por que isso é importante no nosso contexto e o que isso tem a ver com regulações? Veja, nós temos aqui os 5 primeiros colocados, nós estamos falando de Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Suíça e Irlanda. Em 20ª posição está os Estados Unidos e o Brasil está na 43ª posição. Isso significa, em termos práticos, que a gente tem uma pontuação aí de liberdade econômica de 53,4. O que isso significa em termos gerais? Em termos gerais, significa que o Brasil é majoritariamente não livre para negócios. É um país complexo de negócios, certo? E dentro desse contexto, existe o profissional da contabilidade que está inserido diretamente nesse contexto. Porque se a gente pegar aqui, né, os quatro grandes temas que definem o que significa você ter um país com liberdade econômica, nós estamos falando do Estado de Direito, do tamanho do governo, da eficiência regulatória e dos mercados abertos. Então, quando a gente fala de Estado de Direito, nós estamos falando de direito de propriedade, integridade do governo, eficiência judicial. Quando fala de tamanho de governo, nós estamos falando de gasto do governo, carga tributária e saúde fiscal. Quando a gente fala de eficiência regulatória, nós estamos falando de liberdade comercial, liberdade de trabalho, liberdade monetária.
E nos mercados abertos, comércio exterior, liberdade de investimento e liberdade financeira. Então, veja, dentro desse contexto, em muitos dos grandes blocos aqui, o contador está inserido nesse contexto, né? Porque é ele que faz grande parte da regulação das empresas, no que se diz aqui na eficiência regulatória, né? E por essa pressão que sempre houve do excesso de regulação que existe no Brasil, o contador sempre se posicionou, naturalmente, por necessidade, se posicionou em atender essas regulações. Mas o que vem acontecendo de uma década para cá, eu diria? Como bem colocado, inclusive, pelo Edinaldo, a tecnologia está chegando, a tecnologia está vindo com muita força, a tecnologia está nos proporcionando uma série de ferramentas que faz com que esse atendimento regulatório ele seja cada vez mais eficiente. Por quê? Porque você tem tecnologia embarcada fazendo isso. Quando você tem tecnologia embarcada fazendo isso, e quando você tem sistemas que começam a entregar e começam a entregar e com muito mais eficiência tudo isso, é um momento de reflexão da profissão, né? Aí falam, a contabilidade, como o Márcio colocou, né? A contabilidade vai acabar? Óbvio que a contabilidade não vai acabar, né? Luca Pacioli deve virar no caixão lá quando alguém fala um negócio desse, porque a contabilidade é a língua dos negócios, a contabilidade é o que define toda a parte estratégica de um negócio, né? Você precisa fazer a leitura dos seus indicadores e eles vêm todos através da situação econômica financeira que está inserida a contabilidade. Então, no meu ponto de vista, e muito bem colocado por eles, né? A gente precisa fazer uma mudança de mindset do contador, porque agora a tecnologia vem cada vez com mais força. Nós estamos tendo aí agora o início da inserção de inteligência artificial em vários processos, né? Como o Dinaldo colocou bem, muitas startups estão chegando com soluções cada vez mais eficientes, e aí chega o momento de que o contador vai ter que cada vez mais olhar para o seu cliente, ao invés de ficar olhando para as obrigações regulatórias ou trabalhando para o governo. Então, eu quis trazer esse overview inicial aí da questão da regulação, da liberdade econômica, porque isso acho que tem muito a ver com essa questão da regulação, né, internacional. E você veja, quando você pega os países nas primeiras colocações, a regulação deles é muito menor do que a nossa. A regulação fiscal, a exigência, a complexidade do ambiente de trabalho. E quando eu disse tem dois Brasis, eu vejo de um lado um Brasil ultra eficiente em tecnologia, com gente competente, um mercado pujante de negócios acontecendo tal, e de um outro lado tem um Brasil arcaico, que é um Brasil que está lá na 43ª posição, ou seja, nós não temos liberdade para evoluir, para crescer. E aí muito se fala, puxa, mas se acabar as obrigações acessórias, se reduzirem as obrigações acessórias, o contador vai ficar sem trabalho. Não, o contador não vai ficar sem trabalho, o contador vai se reposicionar para assumir o verdadeiro papel que ele tem na sociedade, que é um dos papéis mais importantes que eu vejo na sociedade. O contador, ele é um estrategista por natureza, ele é um cientista de dados. Nós fizemos ciências contábeis, e por ter feito ciências contábeis, nós nos tornamos cientistas de informações de dados. Nós temos que usar essa ciência para que fortaleça o mercado como um todo, para fortalecer os negócios, para a gente trabalhar em prol dos nossos clientes e fazer com que os nossos clientes cresçam e se desenvolvam cada vez mais, né? De forma sustentável, de forma equilibrada. A grande maioria das empresas no Brasil, que são empresas familiares, elas não têm direcionamento, elas vão fazendo negócios de acordo com o que elas acham, com o que elas entendem. O grande direcionador de tudo isso pode ser a contabilidade, pode ser o contador, né? Então, assim, a partir do momento que você tem tecnologia embarcada no seu negócio, que você começa a ter um viés mais estratégico para os teus clientes, você começa a se tornar cada vez mais valorizado no mercado, né? A valorização ela acontece através do próprio posicionamento dos profissionais. Então, assim, e por que eu trouxe essa comparação, né, Ana? Assim, eu gosto muito de falar dos Estados Unidos porque eu me sinto mais confortável em função da gente ter escritório nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, vocês vejam, ele está na 20ª posição dos Estados Unidos, mas é um país considerado livre, né, de negócios, ou seja, você tem uma regulação menor, não que não tenha,
a gente faz contabilidade nos Estados Unidos, nós temos escritório lá, a DGA tem escritório de contabilidade nos Estados Unidos, a gente atende clientes que têm operações nos Estados Unidos, e por a gente ter essa experiência, a gente sempre está comparando, né? Não que os Estados Unidos não tenha regulação, tem regulação, óbvio que tem leis, tem regulações fiscais, mas é muito mais livre, é muito mais friendly, a gente diz, né? É muito mais amigável a relação que você tem num ambiente como o ambiente americano. Então, eu gosto de fazer essa comparação porque eu não conheço Singapura, né? Eu não conheço a regulação específica de Singapura, que está em primeira posição aí, mas vocês vejam, o que isso na prática acaba acontecendo. Quando você tem os países mais livres, você tem uma renda per capita média de aproximadamente $40. Quando você fala dos países menos livres, como o Brasil, e o Brasil deve estar até abaixo disso, a gente fala de uma renda per capita, né? O PIB, né? Na verdade, desculpe, não é a renda per capita, desculpe, eu estou falando do PIB. O PIB dos países mais livres é de 40, acho que trilhões de dólares, 40 bilhões de dólares, enquanto que você fala dos menos livres de 5. Então, você veja a distância que você cria, né? Quando você fala do IDH também, que é o desenvolvimento humano, os países menos livres têm um IDH muito mais baixo do que os países mais livres. E o que significa essa questão da liberdade? É a questão da liberdade econômica, a liberdade de negócios, a liberdade de ambiente, de regulação. Naturalmente, precisa haver regulação, mas no meu ponto de vista, a gente vive dois Brasis, né? Vocês vejam que no painel anterior estava se falando aí do trabalho remoto, estava acompanhando, e no trabalho remoto você tem uma necessidade, muitas vezes uma questão até de saúde, mas você não tem de tanta regulação que existe no Brasil, você não tem uma regulação que é fácil de ser alterada, que é fácil de ser mudada para se adaptar a uma necessidade premente. E isso vem mudando todo o tempo, né? A gente vê a tecnologia, tudo que acontece muda o cenário econômico, o cenário de negócio, ele muda o tempo todo com tecnologia, principalmente com tecnologia. Com tecnologia disruptiva, como é o caso do blockchain, enfim, tem uma série de situações em que, quando você tem um país altamente regulado, tudo fica muito mais difícil. Então, a gente vive essa realidade de dois Brasis, necessariamente, né? Vocês vejam que aqui eu trouxe só um gráfico para vocês terem uma ideia de onde o Brasil já esteve, né? O Brasil já esteve acima dos 60 pontos, mas na última década aí veio decaindo, caindo, e hoje o índice de liberdade econômica nosso ainda indica que a gente é um país majoritariamente não livre para fazer negócio. Isso afasta, inclusive, investimentos do exterior. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê empresas brasileiras com capacidade técnica absoluta de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de tecnologias super avançadas. Nós temos um sistema bancário super eficiente no Brasil, nós temos sistemas de controle, de compliance super eficientes, que funcionam muito no Brasil. A tecnologia de fiscalização no Brasil, ela é absurdamente evoluída, né? A gente tem hoje os SPEDs, a gente tem uma tecnologia altamente eficaz, porém a gente tem muita regulação. E o que na prática isso vai trazer para o nosso cenário como contadores, como empresários da contabilidade? Ele traz para a gente uma série de desafios, né? Uma série de desafios, porque, veja, eu quero fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. Vamos para o próximo tópico. A questão do posicionamento do profissional e da profissão nesse novo cenário econômico, qual é a reflexão que eu quero fazer em relação a isso? Se a gente tem um país que tem um índice de liberdade muito baixa, naturalmente, o que a gente precisa buscar, o que a gente precisa exigir dos governantes é que esse índice melhore, né? Em melhorando esse índice, naturalmente, a gente vamos ter que buscar uma regulação mais eficiente, uma regulação menor, talvez, mais eficiente. Ao buscar uma regulação mais eficiente, naturalmente, o contador precisa se reposicionar, como eu falei desde o início. Ele precisa se reposicionar e ele precisa parar de olhar para o governo exclusivamente. Hoje, a gente fica muito exclusivamente olhando para a prestação de serviço para o governo e começa a ter que olhar muito mais para o seu cliente, para as necessidades e para as dores específicas dos seus clientes. Porque cada cliente tem uma dor específica. E como é que eu faço, no meu dia a dia, dentro de toda essa regulação,
como é que eu faço para fazer essa mudança de cenário, né? Eu tenho que ter tecnologia, naturalmente. Enquanto esse cenário não se reduz drasticamente, a tecnologia é muito importante para a gente aqui no Brasil. E aí, a gente faz uma comparação com a regulação nos Estados Unidos. Eu vou trazer um dado para vocês que, para mim, é bastante relevante. Nos Estados Unidos, existem dois perfis de profissionais que estão envolvidos diretamente com a contabilidade, né? E isso tem muito a ver com a questão da regulação, né? E se o Brasil adotar realmente esse caminho de melhorar o seu índice de liberdade econômica, se a gente conseguir caminhar nesse sentido, naturalmente a regulação reduz, a gente vai ter que se reposicionar. Num país que tem bastante liberdade econômica, como nos Estados Unidos, como é que o profissional se posiciona lá, em função da regulação? Você tem basicamente dois profissionais. Um que se chama bookkeeper, que é um cara que não tem muita especialização e que faz, vamos dizer assim, o grande volume da contabilidade. O bookkeeper é o cara que faz o lançamento, que faz a classificação, que mantém a contabilidade em ordem, né? Mantém os lançamentos em ordem. E você tem o papel do CPA, que é o contador, que é o Certified Public Accountant, ou seja, é um contador que é certificado publicamente, que ele detém conhecimento, ele domina a legislação americana e ele domina os conceitos contábeis, ok? Quando você fala de um bookkeeper, você fala de um profissional que se posicionou, porque ele não adquiriu o conhecimento adequado, ele se posicionou como um lançador de dados, como um cara que precisa ter muito volume de serviço para poder ter um ganho suficiente ou relativo. Quando você fala de um CPA, que é o contador de fato, nós estamos falando de um profissional que, óbvio que isso depende do estado, depende de uma série de fatores, mas em média, assim, de forma geral, você fala de um CPA em começo de carreira com um ganho aproximado de $10 mil mês. Ou seja, um cara que se forma, ele é aprovado na certificação, você está falando de um profissional de $120 mil ano, iniciando a carreira. Então, quando falam para mim assim, a contabilidade vai acabar, o contador precisa se reposicionar rapidamente, ele precisa se tornar um estrategista dentro das regulações, ele precisa usar as regulações a favor da estratégia, a favor das dores do cliente, para que ele se transforme exatamente nesse papel. Nos Estados Unidos, os CPAs, eles são muito valorizados, eles são muito qualificados, eles são muito bem pagos. Então, e lá você tem uma regulação muito menor do que no Brasil. Aqui no Brasil, nós somos verdadeiros heróis, porque a gente tem que atender uma regulação de alta complexidade e, ao mesmo tempo, o nosso trabalho, por não estar olhando para o cliente, por estar olhando só para essa questão da regulação e só fazendo a entrega dessas obrigações ao governo, o cliente não enxerga valor na gente, na grande maioria, né? Óbvio que tem situações específicas de empresas que se destacam muito nisso, porque sabem olhar a dor do cliente, porque sabem olhar dentro da regulação o que esse cliente precisa. Não basta eu simplesmente olhar a regulação e entregar olhando para o Estado, né? Porque a hora que eu entrego um SPED muito bem feito, muito bem qualificado e tudo mais, naturalmente o meu cliente não vê valor nisso, porque aquilo não muda, de fato, a decisão estratégica do negócio dele. Então, aí eu já fiz uma questão de um pouco da comparação, né? Como é que funciona nos Estados Unidos, entre o profissional brasileiro e o americano? Então, você tem essa questão do CPA, que é muito bem valorizado, que é muito bem qualificado e ganha muito bem, tem estruturas enormes de CPAs nos Estados Unidos, né? Em Miami, onde a gente tem escritório, eu conheci agora, nesse período que eu tive lá agora no mês passado, né, julho e agosto eu tive lá nos Estados Unidos, eu conheci uma estrutura de CPAs onde eles têm um escritório com 120 CPAs, só fazendo estratégia de negócio para os clientes, só atendendo clientes obviamente, de porte maior, não são os pequenos muitas vezes nem têm condições de pagar um CPA, mas o que diz a regulação lá? A regulação americana, ela diz assim, você não é obrigado a entregar a contabilidade, você não é obrigado a fazer o bookkeeper, você tem que entregar os tax returns, você tem que entregar as declarações. A empresa, uma LLC nos Estados Unidos, que é uma Limited Liability Company, ela precisa entregar os tax returns para o governo. É isso que ela tem que fazer. E lá nos Estados Unidos, para você entregar o tax return, você nem precisa ser CPA.
O ideal é que seja que assine, porque você pode cometer um grande erro no tax return, mas você pode ser um tax prepare, né? Um cara que prepara impostos. Então, o que acontece na questão da diferença? Por que as companhias contratam o CPA nos Estados Unidos? Porque o CPA é um estrategista, que o CPA vai olhar muito mais a fundo a empresa, a regulação, a questão estratégica da empresa, a questão dos números. Então, veja, quando o contador diz, olha, mas se diminuir a regulação no Brasil, se diminuir o modelo nosso, o que eu vejo é muito claro, o que vai mudar é o modelo. O modelo tem que mudar, o modelo profissional, o modelo da regulação. Se a regulação reduzir, ela tem que mudar. Então, a regulação no mundo, ela sempre simplifica muito mais para os países que têm mais liberdade econômica. Os países que têm mais liberdade econômica aumentam seu PIB, aumentam seu IDH, ou seja, a população se desenvolve muito melhor, o PIB é muito mais fortalecido quando você tem baixa regulação. E, naturalmente, o que acontece nesses países que a gente vê é uma responsabilidade muito maior, né? Acho que foi não sei se foi o Márcio que falou sobre a Netflix, enfim, acho que foi o Edinaldo, né, que falou sobre a Netflix. A Netflix tem um ambiente altamente, com baixa regulações dentro do ambiente de negócio delas, mas com alto índice de responsabilidade. Então, é isso que a gente acaba tendo que olhar para fora e tentar trazer para o Brasil. O Brasil tem um ambiente altamente regulado, com baixa responsabilidade. A gente tem que tentar inverter isso, né? Esse eu acho que é o papel, principalmente, do contador. Porque quando você olha para o teu empresário, a única coisa que ele olha para você, como contador, ele fala assim, eu quero pagar menos imposto. Dá um jeito de eu pagar menos imposto. Mas espera aí, eu não sou um cara que faz as leis, eu sigo as leis. O que eu tenho que olhar dentro da regulação é como melhoro essa eficiência tributária, mas não adianta eu olhar só para a eficiência tributária. Eu tenho muito cliente que chega para mim e fala assim, olha, eu quero ver um jeito de você baixar os impostos. Eu falo assim, qual que é a tua margem de contribuição? O que é isso? Você não sabe nem qual é a tua margem de contribuição, você não sabe qual é a tua margem bruta no negócio. Por que você acha que o imposto é o problema? Então, veja, quando você começa a olhar para o teu cliente de forma mais estratégica e usa a regulação a favor dele, a questão não é que ele quer que você faça pagar menos impostos. Ele acha que o grande problema do negócio dele são os impostos. E muitas vezes não é. O grande problema dele é que ele não tem nem lucro na operação. Ele não sabe o que é um EBITDA. Ele não sabe o que é um índice de eficiência operacional. Ele não conhece os números da empresa dele. Então, quando você faz essa comparação entre, e para mim fico mais confortável de falar entre Brasil e Estados Unidos, o que a gente vê muito nos Estados Unidos é isso. Lá você tem o CPA, que é muito mais... Ele usa a regulação a favor do cliente. Ele não só cumpre regulações ao governo, né? E para fechar aqui o meu bate-bola, né? Eu queria falar um pouquinho sobre oportunidades, né? Nesse novo posicionamento profissional, né? O que eu vejo de oportunidades nesse novo posicionamento, onde você tem, se você tiver embarcado tecnologia eficiente no teu negócio, né? Se você tiver uma estrutura de tecnologia muito funcional, muito eficiente, muito que melhore seus processos, você pode se posicionar. E eu sempre digo isso, né? O contador, ele é uma das profissões mais versáteis que existe. Você pode ser auditor, você pode ser... E eu vejo assim, vejo muitas empresas sendo geridas por engenheiros. Nada contra os engenheiros, pelo amor de Deus. Ou ele é engenheiro ou ele é administrador. Mas se você parar para pensar, quem que mais deveria dominar isso? No meu ponto de vista, é o contador. Né? Eu cheguei a vice-presidente de um banco porque eu dominava a contabilidade, eu dominava os índices, eu sabia falar, eu tinha a empresa traduzida na minha mão. Eu conseguia olhar os indicadores, eu conseguia construir os indicadores e entender o que estava acontecendo com a empresa. Então, para mim, o ponto de vista é, nesse novo cenário que está se desenhando, né, eu enxergo isso claramente, eu não sei, pelo menos é a minha visão, né, sobre o universo. Eu acho que eu fiquei muito feliz de ter assistido
a palestra do Márcio e do Edinaldo, porque só corroboraram com todas as decisões que a gente vem tomando na nossa empresa, e a gente está muito alinhado, inclusive, né, nos conceitos, nas decisões, nos focos. Gostei muito do comentário do Márcio, né, que falou da questão do muito mais protagonismo a partir de agora. E vamos lembrar, né, o Márcio está na KPMG. Se contabilidade não fosse um negócio bom, não existiria a Big Four. Se contabilidade não fosse um grande negócio, um bom negócio, não existiriam as Big Four, não existiriam as grandes empresas que estão envolvidas diretamente com impostos, com contabilidade, tudo envolve contabilidade. Então, o contador tem uma flexibilidade de trabalho gigantesca na mão dele. Ele pode atuar em vários ramos, né? O advogado precisa do contador do lado dele, o empresário precisa do contador do lado dele. Quer dizer, o contador é um cara estrategista, ele só precisa entender isso, ele só precisa olhar para a profissão dele, olhar para o conhecimento que ele tem, olhar para a língua que ele fala, e ele começar a aprimorar isso. Agora, como é que isso acontece de fato? Só vai acontecer com muito conhecimento, adquirindo múltiplos conhecimentos. Eu sempre digo, na questão regulatória, você não adianta só estudar a questão regulatória é fundamental para o profissional, né? Ela é fundamental, você entender a regulação, seja brasileira, IFRS, US GAAP, se você atende clientes, você tem que entender a regulação, mas você tem que ir um pouco além disso, você tem que entender de gestão, você tem que entender de negócio, porque na hora que você vai sentar com o seu cliente, é essa língua que ele vai querer falar, porque ele fala de negócio. Então, você usa a regulação que você conhece, porque você fala essa língua, você entende a interpretação dessas leis, você entende a língua da contabilidade, você entende... Então, veja, na nossa mão tem regulações, nós temos os dados das empresas, a gente sabe muito mais do que o próprio empresário sobre a empresa dele. A gente pode saber. Porque o contador, a gente trabalha com dados viram informação. Se você não transformar informação em conhecimento estratégico para o teu cliente, você vai continuar entregando informação. Os sistemas estão fazendo isso já. Os sistemas já estão gerando as informações de forma automática. O contador tem que dar um passo além disso, ele tem que ir para a parte estratégica do negócio. Ele tem que se tornar um estrategista. E o grande desafio, como bem colocou o Edinaldo, numa empresa com 500 clientes, como é que você faz isso? Tecnologia. Você tem que trazer tecnologia e embarcar tecnologia para isso. E a partir do momento que você embarcou tecnologia, eu preciso me reposicionar. Eu preciso ter outras ferramentas, outras tecnologias que vão me ajudar a ser mais estratégico no meu cliente. Eu vou começar a ler essa informação de forma estratégica para o meu cliente. Então, assim, o meu bate-papo